Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Oi, professores! Estamos aqui então para uma live. Vamos falar um pouquinho sobre a unidade temática números, né? Então, a importância da consolidação das habilidades referente aos números. Em especial ali, a gente vai falar, destacar um pouquinho frações e números decimais, né? Sou a professora Francine Oliveira, sou autora do material ali da plataforma Saeb Digital, Grupo 2, material voltado para os professores do 4º ano. Estamos ali a todo vapor no trabalho, preparando esses alunos aí para o ano que vem, para eles fazerem o 5º ano. Então, consolidando agora, sim, algumas habilidades essenciais de matemática. Vamos falar um pouquinho, então, de números, tá? Números na nossa vida, né? E a gente fica imaginando como seria a nossa vida se não fossem os números. Porque tudo, né, que a gente faz ali, a maioria das coisas que a gente faz, desde a hora que a gente acorda, né, a gente se depara com várias situações onde a gente usa, onde a gente lê, onde a gente tem que entender, onde a gente faz algum cálculo, onde a gente ali precisa, né, tem ali a necessidade de se envolver, de usar um número, tá? Eu falo que a matemática domina mesmo, a gente não conseguiria ter um dia normal se a gente não falasse ou não citasse um número, tá? Então ali, só para a gente imaginar um endereço, a gente necessita de um número para o endereço, vai fazer uma compra online, eu preciso, a primeira coisa que o site pede é o CEP, né? O código do meu endereço, que é um número. Uma dosagem de remédio é um número. Uma medida de comprimento, uma medida de massa, eu uso um número. A velocidade de um carro, nós que temos ali um mundo, temos uma vida agitada, vivemos numa correria, né? Então, vivemos a todo vapor, né? Usando velocidade, abusando da velocidade. Então, números. A gente que joga um jogo, a gente vai se divertir num jogo, precisamos usar números. Distância entre cidades, distância entre o trabalho e a minha casa. É uma medida, é um número. O tempo de vida, a nossa idade, é um número. O dia do mês, né? Vivemos ali com prazos, vivemos ali, nós professores na escola, a gente precisa ali se organizar. Então a gente sempre tem ali um calendário,
dependemos de números, tá? Uma senha do banco, uma senha de um cadeado, uma senha da internet, até a senha ali que nós usamos, né? Cartão de crédito, a senha para destravar o nosso celular, né? Então, na maioria das vezes, dependemos de números, tá? O preço, quando a gente vai ali comprar ou vender alguma mercadoria, né, fazer alguma transação comercial, né, financeira, números, né, o tempo em geral, né, números, dependemos, somos escravos de números, né, nossa vida depende de números. Então, a gente chega à conclusão que precisamos dominar os números. Precisamos conhecer profundamente o significado, saber ler, saber comparar, saber ali escrever, saber fazer cálculos com números. Porque a nossa sobrevivência depende disso, desse conhecimento. Agora a gente vê nossos alunos. Os números estão presentes em muitas atividades da vida do nosso aluno, no dia a dia, no cotidiano dele, né? Então, ele já levanta ali o horário de levantar, o horário de pegar o ônibus, o horário de ir para a escola, o horário de voltar, o horário de ir no treino de futebol, no horário de ir numa aula de inglês, né? O horário de ir passear. Então, depende de números. A agenda escolar do aluno. O dia do mês, o ano, depende de números. O preço do lanche na cantina da escola, números, o aluno precisa dominar os números. O número do celular do colega, se ele não sabe escrever, ele não vai anotar corretamente esse número. Então, precisamos consolidar as habilidades relacionadas a números. Aprender números nos anos iniciais, né, é fundamental. Fundamental para construir o nosso raciocínio lógico-matemático. Tá? Esse aprendizado desenvolve o pensamento crítico, nos ajuda a resolver problemas, e isso serve para toda a vida escolar. Então, o que o meu aluno vai aprender agora é fundamental para os anos seguintes. E esse aprendizado permite que os alunos consigam contar corretamente, comparar quantidades, medir corretamente, né? Então, o meu aluno depende de números para poder medir o comprimento, medir massa, capacidade, medir tempo, medir valores, né? Coloquei aqui para vocês as principais importâncias de aprender números, tá? Um resumo aí. Primeiro, para o desenvolvimento cognitivo, ele estimula, aprender número estimula o raciocínio lógico, organiza os pensamentos, flui, deixa fluir a criatividade e a capacidade da gente, das pessoas, do aluno investigar, tá? Instiga o aluno. Ele saber números, ele vai se sentir mais seguro para resolver um problema, vai se sentir ali estimulado para isso. Aprender números está relacionado ali com a capacidade, para contagem, ler números, medir tamanhos, identificar códigos. Isso ele vai aplicar, meu aluno vai aplicar no cotidiano, na vida dele, tá? Ele não vai usar apenas na escola. Isso vai ser importante para a vida social dele, vida social e econômica.
Na base escolar é fundamental, porque meu aluno vai conseguir aprender com mais desempenho, aprender aritmética, álgebra, geometria e estatística. Então, números é uma da unidade temática de matemática. E números é a unidade usada em todas as outras unidades temáticas. Não tem como eu estudar álgebra sem conhecer números. Não tem como eu fazer uma pesquisa estatística se eu não conseguir fazer números, se eu não conseguir identificá-los, se eu não conseguir fazer cálculos com números. Como que eu vou analisar, como que eu vou chegar a uma conclusão em uma pesquisa? Tá? Da mesma forma em geometria e álgebra. Construção do conceito número. Então, é importante todo aluno saber a relação entre o símbolo e a quantidade, né? Então, assim, eu não estou falando apenas ali no quarto, quinto ano, né? Que é o nosso foco, trabalhar os alunos do quarto ano, nesse ano de 2026. Mas números o aluno já vem desenvolvendo ali na educação infantil, desde a educação infantil. Ele não aprendeu hoje, não aprendeu ontem. Então, a cada ano ali que meu aluno está na escola, vai consolidando esse conceito número, né? Ele já sabe ali fazer a relação entre o algarismo e a quantidade. Se o aluno chegou no quinto ano ou no quarto ano não sabe fazer isso, então para tudo vamos começar e vamos primeiro fundamentar, consolidar essa aprendizagem do aluno, porque se ele não consegue ir os próximos passos, né? Ele não consegue ir para a próxima fase. E a última importância aí, que está relacionada à alfabetização matemática, né? Que é o quê? É o desenvolvimento da compreensão numérica e as habilidades para resolver problemas simples. Agora vamos falar um pouquinho da compreensão numérica. Não é porque meu aluno sabe relacionar número, né, ao algarismo, o símbolo com a quantidade, é que ele compreendeu, é que ele adquiriu a compreensão numérica, né? Não é bem isso. Então vamos ver o que é isso, o que vem a ser a compreensão numérica. A compreensão numérica é um dos pilares da matemática. Envolve entendimento dos números, né? E de como os números se organizam entre si. Então, eu falo que quando o aluno entende o valor de um número e a função do número em diferentes contextos, o raciocínio matemático se torna mais natural. Permite, então, que o aluno ele aplique a matemática em situações reais, com autonomia e segurança. Então, quando ele compreendeu o contexto, o valor de um número e a função desse número, ele consegue levar isso além da escola, do que ele aprendeu na escola. Ele leva isso para a casa dele, para a vida real dele, tá? E muito mais, quando eu falo que a compreensão, ela traz para o aluno autonomia e segurança, que isso é a parte mais importante. O aluno consegue se virar sozinho, né? Então, além de trabalhar a compreensão numérica, desde os primeiros anos, né? Como eu falei há pouco, que o aluno não aprende número agora apenas no quarto ano, no quinto ano. Ele já vem com esse conceito número ali desde da educação infantil, né? Então, ele vai consolidando com o passar dos anos. No primeiro ano, né? No segundo vai avançando, no terceiro, e chega agora no quarto para nós professores, né? Então ele já tem a construção desse entendimento, porque foi de forma gradual e significativa, tá? E se ele chegou à compreensão numérica, ele já tem conteúdo ali que vai facilitar o acompanhamento para os próximos anos, certo?
Habilidades essenciais, né? Coloquei duas habilidades essenciais aqui, que é o numeramento e o cálculo mental, né? O numeramento, ele é a capacidade de usar os números de forma significativa. O cálculo mental é a capacidade, a habilidade, né, de realizar operações variadas, tá? Sem o auxílio de papel ou calculador. Aquele aluno que faz tudo, né? Quando a gente fala assim, como que você fez essa continha aqui que não tem, né? Quando a gente pergunta para o aluno, professora, eu fiz aqui, ó, tá aqui dentro, eu fiz de cabeça. E realmente, né? No decorrer da nossa vida pedagógica, a gente de vez em quando se depara, né, com alunos ali formidáveis, assustadoramente formidáveis, eu falo. E eu tive um aluno que era incrível. O material dele não tinha nada. A apostila dele não tinha nada. Todos os professores reclamavam desse aluno. E aí, passando visto na apostila, eu perguntei: cadê a resolução desses exercícios aqui? Não tem nem resultado. Professora, tá aqui. Mas tá aí como? Tá aqui guardado. Pode perguntar, professora. Eu perguntava os exercícios. Não é que o aluno falava tudo? Estava tudo guardado. Claro, esse é um caso excepcional, né? Mas na nossa turminha do quarto, quinto ano, a gente se depara com alunos também assim incrivelmente habilidosos, né, em realizar operações mentalmente. É incrível. Tem vezes que você está explicando na lousa, quando você está ali, né, montando o algoritmo de uma adição, de uma subtração, de uma multiplicação ou divisão, o aluno já falou o resultado, né? E o aluno ainda na divisão ainda fala o resultado, fala para você a prova real e ainda o resto da conta, né? Então, quer dizer, são habilidades ali que dá para você desenvolver, tá? Mas tem pessoas ali que esse raciocínio é nato, né? Claro, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir, o nosso aluno ali, que não tem altas habilidades, vai conseguir fazer cálculo mental de contas básicas, né? Mas tem alunos que vai fazer contas ali cálculos bem complexos, tá? Mas o que a gente fala agora desse cálculo mental são cálculos básicos, né? Eu falo que o aluno que aprendeu tabuada, né, que ele sabe tabuada, né? Então, cálculos básicos ele consegue fazer mentalmente, né? Ele não precisa colocar no papel. Um exemplo para vocês saberem diferenciar. Fala assim, meu aluno não sabe, tá difícil desenvolver. Não, o aluno sabe sim, quer ver? 20 vezes 3. Né? Então, o que a gente faz quando você dá esse cálculo, esse probleminha para o aluno? Quanto que é 20 vezes 3? Tem aluno que vai pegar, vai montar o algoritmo da multiplicação, vai colocar 20 vezes 3, fazer lá 0 vezes 3, 0, 2 vezes 3, 6. Vai montar a continha, né? E muitas vezes ali, nós professores, nós ficamos, nossa, 20 vezes 3 tão fácil, né? É só usar 2 vezes 3 dá 6 e aumenta um 0, né? Isso que eu estou falando para vocês é o cálculo mental, que muitos dos nossos alunos têm. Eles desenvolveram sim, tá? E usando o quê? Estratégias. Essas estratégias, né, que eu falei, 20 vezes 3 é 60, por que que eu sei? Porque eu sei que 0 vai dar 0, 0 vezes qualquer coisa, tá? Então eu faço o 2 vezes 3, que é 6, né? Mas como é 20, tem um 0, 60. Então são estratégicas que eu uso, né? Da mesma forma, quando a gente faz um cálculo fazendo arredondamento,
falar assim, 38 vezes 2. 38 vezes 2. Ah, mas eu sei que se fosse 40 vezes 2, seria 80. Então eu uso algumas estratégias. E eu faço isso mentalmente. Então o meu aluno, que ele conseguiu desenvolver essa habilidade essencial que é o cálculo numérico, quando eu falo isso, são cálculos básicos, igual o exemplo de 20 vezes 3 ou 10 vezes 5. São coisas básicas. Se meu aluno do quarto ano, do quinto ano, ainda tem que ficar colocando, montando a continha, quando eu falo 10 vezes 4, né? Então você tem que incentivá-lo um pouquinho mais para ele conseguir fazer esse cálculo mentalmente, tá? Então, só para falar um pouquinho mais sobre esse numeramento e cálculo mental, né? Essas duas competências aí são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento matemático. Então, quando bem trabalhadas essas duas habilidades, né? Então, tornam os alunos mais confiantes, tornam os alunos mais rápidos no raciocínio, né? Capazes de resolver problemas de forma autônoma. Então ele não vai depender sempre de estar ali com um papel, né, para montar o algoritmo da multiplicação, ou da adição, ou da divisão, ou da subtração. Então é importante esse cálculo mental básico no meu aluno, que ele desenvolva essa habilidade, certo? Quarto ano. Então vamos pensar, já que a gente está trabalhando com o nosso quarto ano, quarto, quinto ano, né? Então eu tentei colocar aqui para vocês um pouquinho, sempre comparando, né? Colocando quarto, quinto ano, porque são coisas ali bem próximas, né? Tanto é que no quinto ano, a prova do SAEB, que ela pede, que ela cobra? Ela cobra tudo aquilo que meu aluno está aprendendo e fundamentando desde o primeiro aninho, né? Então, o quinto ano eu vejo mais como um resumão, né, de tudo, né? Pega tudo que meu aluno aprendeu até então e começa ali fundamentar, ver o que não foi consolidado, né? Vai ali tentando finalizar toda a construção daquela aprendizagem, né? Então, por isso que a gente fala ali que o quinto ano encerra um ciclo do ensino fundamental 1. E o quinto ano ele vai rever ali todos os assuntos essenciais, todas as habilidades importantes de matemática que meu aluno aprendeu até então. Então, eu estou colocando aqui para vocês, eu sempre vou colocar quarto e quinto ano, certo? No quarto ano, que a gente fala ali, que é a casa do milhar, né? Que a gente trabalha até a casa do milhar. Então, coloquei aqui para vocês o básico, né? O essencial aqui. Aprender números no quarto ano é fundamental para desenvolver o pensamento lógico, realizar operações complexas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Quando eu falo complexas, são essas operações ali com assim, dificilmente se usar cálculo mental, né? Na maioria das vezes a gente tem que colocar ali, fazer o algoritmo num papel mesmo, para a gente não se perder, tá? Fundamental também compreender frações, que eu coloquei em destaque, até em outra cor, porque logo mais a gente vai falar um pouquinho ali, com um pouquinho mais de detalhes, né, sobre frações. E a última aqui, aplicar conhecimentos em situações do dia a dia, como lidar com dinheiro, como ler gráficos, tá? No quarto ano, né, também coloquei um resuminho aqui para vocês das 10 habilidades do eixo de conhecimento aqui de números, né, da unidade temática números.
Então, tem 10 habilidades relacionadas, onde a gente trabalha com números. Não que as outras habilidades a gente não trabalhe, mas relacionada inteiramente a números, especificamente a números, são essas 10. Né? Temos ali as outras habilidades, são habilidades referentes à álgebra, que mesmo sendo de álgebra, a gente depende do número, a gente vai usar o número também para trabalhar com elas, mas essas daqui é só referente a números mesmo. E eu deixei aqui a 9 a 10 em destaque, até destaquei, coloquei em azul, porque também se referem a frações e números decimais, que a gente vai falar um pouquinho já já, certo? Coloquei também as habilidades do quinto ano, habilidades da BNCC. São 9 habilidades ali, as 9 primeiras dedicadas à unidade temática números, tá? Destaquei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habilidades, de 9, 7 habilidades, né? Se referem a frações ou números decimais, tá? Então, frações e números decimais ali é hiper importante. E nós, professores, a gente percebe que o nosso aluno tem uma certa dificuldade, sim, em trabalhar com frações, tem uma certa dificuldade ali em entender e diferenciar números decimais, tá? Essa relação entre decimais e frações ali, a gente vê que o nosso aluno se sente um pouquinho inseguro para realizar algumas operações, né? Mas nós, professores, a gente vai ter que, do quarto e quinto ano, a gente vai ter que identificar essas dificuldades, a gente vai ter que identificar onde está o problema e a gente vai ter que correr atrás, tá? A gente não vai poder deixar chegar lá no final ou deixar para o ano que vem, no quinto ano, às vésperas de uma prova SAEB, ou não falo tanto pela prova SAEB, mas imaginar que meu aluno do quinto ano, ele tem que sair com algumas habilidades adquiridas do quinto ano. E uma dessas habilidades é trabalhar com números em forma de fração e em forma de decimal. Então, não só pensando em avaliação externa, eu tenho que pensar que o meu aluno, eu tenho que cumprir um currículo com o meu aluno e que, de acordo com a BNCC, meu aluno tem que terminar os anos iniciais, o ensino fundamental 1, sabendo ler, escrever, ordenar números racionais, certo? Seja na forma de fração, ou seja na forma de decimal. Então, primeira coisa, que são frações, o que são números decimais, como abordar isso, né? Então, nós, professores, é o nosso papel descobrir onde é que meu aluno ainda não conseguiu chegar, onde é que está ali a defasagem da aprendizagem, né? É o meu papel enquanto professor. E eu vou ser, né, esse facilitador para que meu aluno consiga consolidar essas habilidades, certo? Então vamos lá, frações e decimais, né? São ferramentas essenciais para entender quantidades, né? Também coloquei aqui que o SAEB avalia a capacidade dos alunos de aplicar frações e decimais em diferentes contextos, buscando verificar a capacidade de meu aluno aplicar esses conhecimentos em situações variadas. Então, como abordar esse conteúdo de forma simples e conectada com a realidade dos meus alunos, né?
Essa é a pergunta que a gente tem que fazer sempre antes de começar, não só fração e decimal, mas antes de começar qualquer assunto ali, conteúdo de matemática. Bom, eu falo, gente, que fração, ela não é algo para ser aprendido da noite para o dia, tá? Fração não é algo que eu vou ensinar agora no 4º ano, ou agora eu vou ensinar no 5º ano, né? O conceito fração, ele tem que ser trabalhado, né, ao longo dos anos iniciais. Então, o meu aluno tem que começar ali a ver fração, né, sem usar essa palavra fração, né, mas ali, desde quando ele entrou no ensino fundamental, né? Então, o conceito fração, ele tem que ser trabalhado ao longo dos anos. E é complicado porque nós professores, o dia a dia, o nosso dia a dia na sala de aula é corrido, porque a gente tem conteúdos para ser trabalhado, né? A gente tem várias habilidades para ser trabalhada e verificadas e finalizadas durante um ano, né? E se fosse só matemática, seria beleza, mas não é só matemática que eu trabalho, eu tenho que trabalhar português, eu tenho que trabalhar um pouco de arte, eu tenho que trabalhar... Então, meu aluno tem vários conteúdos a ser trabalhado no ano. Porém, vem lá, assim, no bimestre, um pouquinho de fração, aí depois, no outro bimestre, vem outro assunto, que é geometria, aí depois vem outro assunto, que é álgebra, e vem outro assunto, estatística. Só que, conforme eu estou passando por outras unidades temáticas, eu também preciso ficar ali relembrando, reavivando, reativando, né, o raciocínio do meu aluno, conteúdos relacionados à fração. Porque se eu trabalhar só aqueles 15 dias, ó, só aquele mês, ou só aquele bimestre com o meu aluno, chegou no próximo bimestre, meu aluno já não sabe mais fazer, não sabe nem como ler uma fração. Então, fração é um assunto que tem que ser trabalhado sempre. Estou trabalhando ali estatística. De repente eu dou uma tarefa com alguma coisa de fração. Por que não? Meu aluno tem que estar vendo isso sempre, né? Para fixar essa ideia, para conseguir consolidar esse conceito, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma fração, né? A gente vai falar já com o meu aluno sobre números racionais, né? Então, números racionais são todos aqueles números em que eu posso escrever ou representar em forma de fração, né? Ou seja, o que é uma fração? É um pedaço, é uma parte de um todo. E toda vez que eu falar com o meu aluno sobre fração, eu não posso esquecer jamais de falar que fração é um pedaço de algo inteiro, né? De uma unidade que foi dividida em pedaços iguais, né? Essa palavra iguais é muito importante, faz muita diferença. Eu não posso me cansar de falar. Porque eu, professora, né, eu vejo muito isso, porque, por exemplo, esse ano, eu estou em sala de aula, né? Esse ano, eu estou além dos 8º anos, né? Estou no Fundamental 2, tá? Eu tenho 8º ano, eu tenho 9º ano, e eu tenho 3 turminhas do 6º ano, né? Fiz questão de pegar 6º ano, porque o ano passado eu falei aqui numa live sobre preparar o aluno para o ensino fundamental 2, né? E eu mesma, eu cheguei à conclusão, falei, não, eu preciso pegar 6º ano, eu preciso recepcionar esses alunos. Porque o que a gente vê muito por aí são professores do Fundamental 2, né, que não fazem essa ponte com o Fundamental 1,
não conseguem fazer essa ligação. Esquece um pouquinho que meu aluno veio totalmente, né, de uma outra realidade do Fundamental 1. Então, esse ano eu fiz questão de pegar alguns cestinhos, né, que é assim que eu falo, que é a alma, né, a alma da nossa, de pensar do nosso magistério. Que delícia, né? Tá sendo uma delícia esse ano eu voltar com os cestinhos, né? Ali, aquela, eu falo que toda aquela alegria, aquela vitalidade, né? Do aluno que veio ali de um quinto ano bem preparado, de um quinto ano ali com aprendizagem consolidada, né? Claro, tem alguns casos, né, que a gente ainda vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Não depende do professor, né? Cada aluno tem uma forma de aprender, então a gente também tem que ter uma forma de ensinar especial. Então eu vejo que o pessoalzinho ali chega no sexto ano, né? E eu já comecei, né? Estou aqui na época de trabalhar frações com ele, estou revendo frações do quinto ano, habilidades ali da BNCC do quinto ano com eles, referente a frações. Essas habilidades aqui, ó, que eu passei para você. Opa, essa daqui do quinto ano. Estou trabalhando essas habilidades de fração, né? A habilidade ali 3, 4, 5. Essas três habilidades. Comecei semana passada, tá? E uma das perguntas ali, né? Quando eu abordei esse assunto com eles, uma das perguntas, sabendo que eles foram ali totalmente, né, empenhados, e o ano passado fizeram avaliação externa, e que eles estavam tirando notas boas nos simulados, mesmo sabendo tudo disso, que eles vêm ali também esse ano conseguindo ali conceitos altos, né, notas altas, mas ao falar de fração com eles, essa palavrinha igual fez diferença, né? Então, durante uma aula, eu acho que eu falei essa palavrinha ali em partes iguais, eu falei umas 10 vezes com eles, né? Porque tem aluno que ainda faltou, né, que o professor ficasse repetindo ali esse conceito fração são partes iguais, tá? Então eu falo que o professor a gente tem que ser ali firmes, né? A gente não pode cansar de falar, de repetir, né? Parece cansativo, mas para o aluno isso ali, ele está toda hora ouvindo aquilo, vai chegar uma hora que ele não vai precisar ouvir mais, né? Então é importante falar. Fração é um pedaço de algo que foi dividido em partes iguais, tá? Então a fração ela pode tem vários tipos de fração, fração própria, imprópria, aparente, número misto, né? Mas não vou entrar nesses detalhes. Eu só quero mesmo ali o conceito fração. Hoje falar com vocês só sobre o conceito fração, tá? E depois se relacionar com o número decimal, tá? Então vamos lá, construindo o conceito de fração. Então só lembrando que ali meu aluno ele está construindo esse conceito desde o primeiro ano. Então não é tarefa apenas do professor do quarto ano ou do quinto ano trabalhar a fração com o seu aluno, né? Então, fração é um trabalho de equipe. A equipe, o professor do primeiro ano, depois o professor do segundo, depois do terceiro ano, do quarto e do quinto, tá? E aí no Fundamental 2, nós professores, como eu falei que eu tenho sexto ano, dou prosseguimento à construção desse conceito, tá? Certo? Então vamos lá, só lembrando, né? Porque para a gente estar ensinando um aluno do quarto ano, eu não posso me fechar só para assunto do quarto ano. Eu tenho que saber o que o aluno
aprendeu o aluno no primeiro ano, como que esse meu aluno chegou no quarto ano, eu preciso entender e saber o que é que deveria ter sido ou o que é que foi ensinado no primeiro ano, no segundo, no terceiro, né? Eu preciso saber ali, porque é uma escada, essa aprendizagem é uma escada que meu aluno está subindo, está avançando. Então, eu sei aqui no quarto ano o que diz respeito ao quarto ano, mas eu também preciso saber o que diz respeito nos anos anteriores. Então, ali no primeiro ano, inicia-se com a ideia de divisão de números, né? Então, geralmente eu falo que até o número 30, eu acho que no primeiro ano dá para chegar, tá? Dependendo da turma, dá para chegar. Sempre falando como em partilha equitativa, né? Partilha em pedaços iguais, em partes iguais, certo? E é sempre começar a divisão por 2. Divisão por 2. Ou seja, quantas vezes o 2 cabe aqui dentro, né? Sempre com esse tipo de colocação, o quanto cabe. Eu nunca vou falar fração para o meu aluno no primeiro ano. Nunca. Mas eu vou trabalhar o conceito. E eu posso trabalhar o conceito sem falar essa palavra. Como que eu trabalho? Né? Eu vou usar suporte de imagem, material manipulável, posso usar, assim, uma vez eu usei grãos, né? Grão de milho, grão de feijão, né? Então, a quantidade, separar em parzinho, quantos pares, né? Esse conjunto, essa quantidade de grãos, né? Quantos pares eu consigo fazer, né? Ou seja, divisão por 2, né? Então, ali tem várias táticas para a gente usar com o aluno, trabalhar esse conceito de fração sem falar a palavra fração, certo? Eu vou abordar no primeiro ano o conceito de metade e dobro. Então, trabalhando certinho com o aluno, eu consigo chegar até o final do ano e meu aluno já está sabendo o que é metade, né? E o que é o dobro. Lá no segundo ano, o professor de segundo ano vai continuar, né? Vai ali fazer uma revisão daquilo que o professor do primeiro ano fez, trabalhou, e vai dar prosseguimento à construção desse conceito de fração, né? Então, da mesma forma, vai retomar ali o conceito do que é dobro, o que é metade, né? Lembrando ali, trabalhando com suporte de imagem, primeiro e segundo ano não tem como, material manipulável. Tem vezes que até no sexto ano leva material manipulado, né? Manipulável. Porque é importante meu aluno fazer a continha ali, né? Com algo concreto. Né? O aluno que tem uma certa dificuldade e tem maneiras diferentes de aprender, a gente precisa fazer uso de material manipulado. Então, ali no segundo ano, continuo com números até 30. No segundo semestre, eu começo a avançar um pouquinho de números maiores, até chegar em números com 3 algarismos, né? Então, no segundo ano, lembrando que meu aluno, ele deve conhecer ao longo do segundo ano, né? Multiplicação por 2, por 3, por 4 e por 5, tá? Sem essa multiplicação, sempre a ideia de adição de parcelas iguais, tá? Então, com isso, dá para relacionar dobro, metade, e depois já consigo trabalhar o conceito de triplo e terça parte, né? Então, ali, quando no quinto ano fala da habilidade aqui, deixa eu pegar para a gente de novo, né? Aqui na habilidade 6, habilidade 6 do quinto ano, fala associar representações ali de porcentagem, né? E aí a gente não vai trabalhar só com porcentagem também, a gente vai trabalhar com a fração, né? Que estão todos relacionados. E fala assim, respectivamente, a 10ª parte, 4ª parte, metade, né? Não vou ensinar tudo isso no quinto ano, né? Então, todos esses conceitos ali foram trabalhados ao longo dos anos iniciais. Então, no primeiro ano, trabalhei ali dobro e metade. Agora, no segundo ano, além de dobro e metade, né? Da gente tá ali retomando, a gente também trabalha triplo e terça parte.
tá? Então é uma construção, né? De pouquinho em pouquinho, cada ano a gente vai retomando aquilo que ele aprendeu e acrescentando mais um conhecimento, mais um conceito. Aí no terceiro ano, mais uma vez, eu retomo tudo que foi visto no primeiro e no segundo ano, né? Ou seja, retomo o significado de metade, de terça parte, né? Aí eu começo a apresentar a quarta parte, a quinta, até chegar ali gradativamente, né? Nunca a gente vai apresentar tudo uma vez, sempre uma de cada vez, né? Para dar tempo do meu aluno ali consolidar aquele conhecimento, né? Até chegar à décima parte, tá bom? E no terceiro ano também, gradativamente, nós vamos chegar ali até na construção da tabuada até o 10. Né? Tá vendo como é um trabalho de equipe? Né? Nós, professores do quarto ano, nós dependemos inteiramente dos professores do primeiro, do segundo ano e do terceiro ano. Né? É um trabalho de equipe. Cada um ajudando ali ao aluno, o aluno avançar mais um degrau na aprendizagem dele, certo? Até então, gente, chegou o terceiro ano, eu não falei ainda a palavra fração, tá? Mas eu não posso esquecer e eu não posso de jeito nenhum esquecer de falar que tudo isso que eu estou fazendo, todas essas divisões, né, são partes iguais, tá? Então, essa divisão equitativa em partes, ou seja, em partes iguais, né? Não falei a palavra fração, mas eu estou trabalhando, né, estou construindo o conceito fração. Chegamos no quarto ano. Então, quarto e quinto ano, é importante retomar todas essas ideias abordadas nos anos iniciais, né? De metade, terça parte, até a décima parte. Então, a gente vai fazer tudo de novo no quarto ano, né? E não é falar que é repetitivo, não. Não. Faz parte do trabalho, tá? Não é cansativo para o aluno, tá? Toda vez ali que você está fazendo a retomada, você está dando ali uma segurança para ele, né? Para aquele aluno que ficou algo para trás, aquele aluno que ficou com alguma dúvida, então você está dando essa segurança, esse suporte para o aluno conseguir, né, alcançar e finalizar o conteúdo trabalhado. No quarto ano, vamos explorar os números racionais, tá? Tanto na forma fracionária como na forma decimal, mas tudo de forma gradativa. Não posso chegar jogando um monte de conceito. Então, pouco a pouco. Por isso que fração eu falo que não pode ser trabalhado só em 15 dias ou em um mês. Tem que trabalhar um pouquinho, né? 15 dias, depois trabalhar um outro conteúdo, depois voltar ali fazendo aquela retomada e continuando a construção. Eu não posso tacar todos os assuntos de fração tudo de uma vez. Fica cansativo, fica misturado, né? O aluno que tem dificuldade, nossa, aí vai pegar birra mesmo, né? Então, trabalhar com calma, né? Pegar essas habilidades de fração e de número decimal ali, né? Que nós vimos do quinto ano, no caso no quinto ano, não trabalhar tudo junto, trabalhar um deles, depois trabalhar outra habilidade de geometria, depois voltar em fração, sabe? Para não deixar maçante para o meu aluno. Bom, a ideia de fração qual é? Pedaço, divisão em partes iguais, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ensinar o que é fração, né? Usando frutas, usando bala, retomando tudo aquilo que o aluno trabalhou desde o primeiro ano. E agora sim, depois de retomada, agora sim a gente vai construir, escrever uma fração com nossos alunos do quarto ano. A gente vai registrar a fração, né? Como que eu escrevo, como que eu leio essa fração, né? Falar que é um número racional, né?
Porque até então eu trabalhei apenas com números naturais, que são aqueles números de contagem, né? O 0, 1, 2, 3, até infinito, certo? Então agora a gente vai registrar a fração, né? Começando então apresentando os nomes dos termos. O numerador, que é a parte de cima, o denominador, que é a parte de baixo. E olha que tem aluno do 9º ano ainda que fala parte de cima e parte de baixo, né? E a gente sempre corrigindo, numerador, denominador. E falar qual a função de cada um, né? Que a parte de baixo, que é o denominador, é o total de partes que foi dividido a minha unidade, né? Do meu todo. E o numerador, a parte de cima, é aquela parte que vem pintada, aquela parte que é tomada, aquela parte que é citada em algum exercício, né? Aquela parte que está sendo ali cobrada, né? Que está sendo colocada em evidência, em destaque. Bom, coloquei um exemplo aqui, né? Outra coisa, né, que eu vi com a turminha do sexto ano é que fizeram uma confusão de decimal e fração, né? Por isso que eu falo que a gente tem que pôr com calma, mesmo na retomada, que a fração de 1/2, né? A fração 0,5 décimos, né? Tinha um exercício lá e o aluno colocou, um aluno falou que era meio e o outro aluno foi fazendo a lousa, colocou 0,5 sobre 2. Né? Então ele fez ele misturou decimal e fração tudo junto. Né? Aí eu falei, calma, vamos começar de novo? Respira, vamos começar de novo. Né? Por quê? Porque o aluno, ele não lembrava certinho, mas ele trabalhou fração e trabalhou número decimal. Né? Quando falou meio, então o meio era porque o 2 embaixo, mas 0,5 também era meio, e o aluno misturou, fez um mix, né? Juntou tudo, tá? Então, respira, começa de novo. Então, coloquei aqui a representação fracionária, né, em fração, né? A parte de cima numerador, a parte de baixo denominador, e a representação gráfica, né? Gosto de trabalhar sempre junto, né? Por quê? É importante desenha, eu falo para os meus alunos, quer que desenhe, né? E essa pergunta quer que desenhe não é desmoralizando ninguém, não, eu explico para o aluno. É muito o aluno que quer que desenhe. E é importante o aluno saber desenhar uma fração, sim, né? Por isso que é importante trabalhar, apresentar, escrever a fração, né, e seus termos, e apresentar, né, a relação, a correspondência com a representação gráfica, tá? Então, 4, denominador, que representa 4 partes iguais da minha fração, e 1, meu numerador, representa uma parte pintada, uma parte destacada. Depois que meu aluno já aprendeu ali, né, como que se escreve, como representa, quais os termos de uma fração, né, nunca no mesmo dia, né, em uma outra ocasião eu venho e eu vou apresentar todas as frações unitárias. Fração unitária é a fração que é tomada uma parte das partes iguais que foram divididas o meu todo, o meu inteiro. Né? Então, 1/2, 1/3, 1/4, até 1/10. Lembra que meu aluno, então, está trabalhando até a 10ª parte, né? Então, eu vou trabalhar de 1/2 até 10. Sempre as frações unitárias primeiro. Bom, fica mais fácil para ele ler, fica mais fácil para ele desenhar, né, fazer representação gráfica, certo? Então, aí passar bastante exercício. Apresenta a fração unitária e o aluno faz a representação gráfica. De forma gradativa também, tá? Ou apresenta a representação gráfica, né, o desenho, e pede para o aluno escrever a forma em fração. Bom, fazendo exercícios desse tipo aqui, desse exemplo.
Depois o próximo passo com fração, né? Já apresentou as frações unitárias, agora a gente vai apresentar as frações não unitárias, né? Ou seja, aqui o meu numerador é diferente de 1, né? A mesma coisa, depois que meu aluno aprendeu, passar bastante atividades, né? Apresentando a fração, pedindo o desenho. Outra hora, apresentando o desenho e pedindo a fração. Já podemos fazer a leitura. Agora, meu aluno não vai só escrever, ele vai ler, tá? Então, a gente vai fazer a leitura com as frações. E essa leitura vai depender do meu denominador, da minha parte de baixo, né? Então, os denominadores de 2 a 10 são ditos assim. Quando é 2, meio. Quando é 3, é terço, né? Quando é 4, é quarto. 5 é quinto. 6 é sexto. 7 é sétimo. 8 é oitavo. 9 é nono. E 10 é décimo. Quando o denominador for maior que 10, a gente vai ler esse número normal e acrescentar a palavra, ou seja, né? 2 sobre 11, eu vou ler 2 onzeavos e assim sucessivamente, tá? Então, ainda a gente vai ter aluno que vai usar assim, 2 sobre 9, 2 sobre 10, né? Então, no Fundamental 1, a gente acaba que aceitando, né? Não é oficial essa maneira de leitura de fração, mas a gente acaba ali aceitando. O importante é que o meu aluno está entendendo o conceito fração, tá? Aí quando ele entender bem isso, vai fazer tudo, aí eu vou começar a cobrar dele a leitura oficial, né? A leitura ali que nós ensinamos, levando em consideração os denominadores da minha fração. Bom, ele já sabe ler, ele já sabe desenhar, ele já sabe o significado, tá? Ele já sabe escrever qualquer fração que eu pedir para ele, né? Chegou a hora de fazer atividades, né? Atividades ali usando todo esse conceito, né? Atividades em forma de problema, tá? Situação, problema. Coloquei um exemplo aqui, né? Em uma caixa 9 balões coloridos, sendo esses 9, né? 2 vermelhos, 4 verdes e 3 azuis. Aí eu pergunto, qual a fração que representa os balões vermelhos, né? Então, lembrando que está destacando os vermelhos. Quem são os vermelhos? Quantos são? São 2 balões. Tá. Mas em quantas partes está dividido esses balões? São quantos total? São 9. Então, o denominador é o total, que é o 9. E a parte destacada, né? A parte pintada, destacada, ou em evidência, e o que está sendo pedida, são 2 balões vermelhos. Então, 2 nonos, né? Então, começar a montar probleminhas assim bem simples, tá? Com números baixos, né? Coisas que dá para eles fazerem. Então, eles vão entender que na caixa há 2 balões vermelhos, ou seja, dos 9 balões que existem na caixa, 2 são vermelhos, ou seja, os vermelhos representam 2 nonos do total da caixa, né? Vou fazer problemas assim, sem pressa, com números fáceis, não falar ainda de simplificação quando começar esses probleminhas, tá certo? Próximo. Meu aluno já sabe ler, já sabe desenhar, já sabe escrever, já sabe ali fazer probleminhas básicos. Então agora vamos ensinar a identificar a fração na reta, tá? Sempre com unidade, né? Uma unidade, então de 0 a 1, né? De 0 a 1 vai depender de quantas partes foi dividida. E aí sim escreve a fração, né? Igual essa primeira aqui, ó.
De 0 a 1, eu tenho 4 repartições. E é complicado isso daí, que quando você desenha a reta e você fala para o aluno em quantas partes foi dividida de 0 a 1, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai contar os risquinhos ou os pontinhos que estão sobre a reta. E a gente tem que deixar bem claro para ele que são pedaços, que são intervalos. A gente vai contar quantos pedacinhos, né? E mais que a gente ali fale, né? Mas tô cansada de falar. Não vamos cansar, vamos sempre falar. Contar pedacinhos. Porque tem aluno do 9º ano que ainda conta os risquinhos e os números. A gente fala em pedacinho e ele acha que ele está dividindo, está fazendo os risquinhos e a quantidade de risquinhos, tá? É um conceito que tem que ser trabalhado, né? O aluno, a gente percebe que a gente trabalha a fração, leitura, a gente trabalha a representação gráfica da fração e a gente trabalha ali muito pouco a reta, né? Trabalhar, passar mais exercício com reta, porque acaba sendo meio que um desenho, que uma representação gráfica da minha fração, né? Então a reta ali ela é bem parecida com a representação gráfica da fração, né? Por que não trocar? Ao invés de trabalhar tanta representação gráfica, por que eu não trabalho mais retas? Tá? Por quê? Porque tem uma certa dificuldade. E não é difícil dividir, né? Nem para o aluno dividir. Desenha uma reta na lousa e fala, gente, ó, né? Vai fazer tantos risquinhos na reta, ó, gente, vai chegar até o número tal, vai chegar até a letra tal, né? Falar para o aluno. Ou então usar ali para o aluno conseguir ver bem, interessante aquelas lousas, né? Que eu gosto muito, que são as lousas ali quadriculadas para fazer reta ali, o aluno ele não se perde, tá? Na hora de fazer essa reta. Ou então é difícil desenhar, já proporciona, né, um exercício desse de forma já impressa, porque o aluno não desenha errado. O aluno tem dificuldade, já faz ele impresso para o meu aluno. Mas não deixe de trabalhar retas. Fração na reta é muito importante que o aluno saiba. Bom, aqui trouxe um pouquinho também frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes? Como explicar isso para o aluno? Por que dessa palavra? Por que eu não falo frações iguais, né? A gente explica, chega no final, o aluno fala, professora, era só falar que são frações iguais. Não é bem isso, elas equivalem ao mesmo, né? Mesmo valor, equivalem à mesma parte de um todo, mas elas não são iguais, até porque que a maioria delas tem números diferentes, então elas não são iguais, né? Se fossem iguais, aí não seria frações equivalentes, seriam frações iguais. Então, sempre ali, deixar claro para o meu aluno o porquê dessa palavra equivalentes, né? Ou seja, são frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, dei um probleminha aqui, eu trouxe um probleminha aqui de 4 alunos, 4 colegas, né? Todos eles ganharam uma barra de chocolate. Uma barra igual de chocolate para cada um dos 4, tá? Só que o primeiro aqui dividiu em 2 e comeu uma parte. O segundo dividiu em 4 e comeu 2 partes. O terceiro dividiu em 6 partes e comeu 3. O quarto dividiu em 8 partes e comeu 4, né? E aí a gente analisando então, né? Faço os alunos desenhar, né? Lembrando que os chocolates têm que ser do mesmo tamanho, que são barras de chocolates iguais, só vai mudar a quantidade que for dividida, né? E aí vê que a Dani, então aqui, ela comeu 1/2, que é a metade da barra. O Elias comeu 2/4, que também é metade da barra. O Fábio comeu 3/6, que também é metade da barra. E a Júlia comeu 4/8, que também é metade da barra de chocolate. Ou seja, 1/2 é equivalente a 2/4, é equivalente a 3/6,
que é equivalente a 4/8, né? Ou seja, são frações equivalentes, porque representam a mesma parte da barra de chocolate, tá? Então, eu acho que esse é um tipo de exercício ali que faz o aluno deixa que o aluno faz essa construção, é um tipo de exercício ali que funciona bastante com o meu aluno, tá? E até bonitinho eles chegarem e falar, professor, eles cometem tudo igual, né? É até interessante, é legal ver o entusiasmo deles chegando a essa conclusão, tá? Existem vários tipos de exercício. Eu trouxe esse aqui, é que eu tive várias experiências assim maravilhosas com meus aluninhos, usando exercícios assim nesse formato. Aí depois, claro, querendo ou não, a gente tem que falar um pouquinho de fração irredutível. De repente, essa palavra irredutível, ela não é tão falada no ensino fundamental 1, mas chega no fundamental 2, a gente bate bem nessa palavra irredutível, né? A professora está irredutível quanto à entrega do trabalho, a data de entrega do trabalho, né? Mostrar o que é essa palavra, o significado dessa palavra, né? Que não muda, irredutível é algo que não muda mais, que eu não consigo mais mudar. Simplificar, né? Eu fui simplificando de uma forma que acabou, não tem mais como simplificar. Então, para simplificar uma fração, temos que dividir o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, por um mesmo número natural, tá? Até não conseguir dividir mais. Bom, coloquei aqui. Só que aqui eu já fiz direto, né? 12 eu já dividi por 6, mas aí eu deixo o aluno. Começa, dá para dividir por 2? Dá, quanto que dá? Depois, se eu dividir por 2 vai dar 6/9. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Qual que é o próximo número, então, que eu posso dividir? Dá para dividir por 3, né? Fazer essa construção ali, passo a passo, com o meu aluno. Frações decimais, falar um pouquinho que são frações decimais, né? São frações ali que tem o denominador, ou seja, a parte de baixo, potências de 10. 10, 100, 1000, né? E quando eu falo potência de 10, né? Que meu aluno ali no 5º ano ainda não sabe esse conceito de potência, né? Ele vai saber, vai aprender esse conceito de potência no 6º ano, mas falar para ele que 10, né, múltiplos de 10, tá? Mas múltiplos de 10 assim, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Sempre a multiplicação de 10 por 10, tá? Porque senão múltiplos de 10 seriam 20, 30, né? Então sempre o algarismo 1 com 0, 1 ou mais 0 junto. Para isso, a atividade mais prática, atividade ali que eu vi que mais funciona é trabalhar com o material dourado como suporte, né? Explicar ali sobre o cubinho, a barra, a placa, o cubão, né? E meu aluno aí ele vai conseguir desenvolver bem a atividade proposta. Depois falar um pouquinho de números decimais, né? Que eu acho que eu deixei para o final, bem o resumo, porque eu acho que o mais importante, em primeiro lugar, é meu aluno entender fração. O aluno que sabe, ele construiu esse conceito de fração, né? Ele já sabe, ele conseguiu entender, ele consegue até simplificar, ele consegue ler, escrever, desenhar a fração. Eu falo que já é meio caminho andado para ele entender números decimais. Até porque números decimais ali a gente tem a ajuda do nosso sistema monetário, né? Então o aluno ele já está acostumado a trabalhar com os centavos, então se ele já sabe fração, já está acostumado a trabalhar com centavos, né? Já conhece dinheiro, e fica bem mais fácil ali para desenvolver o conteúdo de números decimais. Então, primeira coisa, né? É uma pergunta que a gente faz e todo aluno responde em coro, né? Que é uma gracinha. São números decimais, né? Todo mundo já fala, são números quebrados, professora, é um número que tem vírgula, professora, né? Até
até bonito de se ouvir isso em sala de aula, tá? São números que representam frações, né? Que são partes de um todo. E aparece muito, com frequência, no nosso cotidiano, né? Não só no sistema monetário, mas medida de comprimento, em massa, né? E muitas vezes a gente tem que ali falar para o aluno, quando a gente fala massa, é o peso, né? Que a gente trabalha essa palavra peso erroneamente, mas é o que meu aluno entendeu, é que faz parte do cotidiano dele. Então, esse erro aí é aceitável, né, em matemática, tá certo? Aqui tem os exemplos de algumas frações decimais, né, transformadas em números decimais, tá? Já tá falando fração decimal. Bom, depois, né, lembrou o que é, sabe a definição de um decimal, falar em decimal finito, que é um decimal que tem fim, né? Porque logo mais um sétimo ano, ali depois do sexto, começa o sétimo ano, o aluno já vai ver decimal infinito. Então, no sexto ano, eu já costumo falar que é finito, né? Eles sabem que eles já vêm do quarto, quinto ano com sabendo o que é decimal, né? Bom, então agora ali, o meu aluno do quarto ano, de quarto, quinto ano, já consegui trabalhar com ele ali para ele entender o que é um número decimal, né? Então, saber que antes da vírgula tem a parte inteira e que depois da vírgula tem a parte decimal, ou seja, né? Décimos, que é um número depois da vírgula, um número quer dizer décimos, porque 10 tem um zero, né? Centésimos, o segundo número, né? Depois da vírgula, ou seja, dois números, dois algarismos, né? Que remete ali, faço correspondência com o 100, dois zeros do 100, então centésimos. O 4, que é o terceiro número, depois a vírgula, milésimos, que sendo o terceiro número, totalizando três algarismos depois da vírgula, né, eu faço a correspondência com 3 zeros do número milésimos. E aí começa tudo de novo, né? Décimos de milésimos. Mas aí a gente vai com calma. Nós estamos no quarto, tá certo? Importante é saber parte inteira, parte decimal. Temos décimo, centésimo, milésimo. Fazendo aqui, construindo até o milésimo ali, o aluno conseguiu, né, fazer ali, entender aqui. Depois o que vem, depois eu falo que é letra, né? Decimal, número com vírgula, tá? Então, aprendeu o que é decimal, né? Trabalho ali de decomposição e composição de um decimal. Então, eu destrincho ele, né? É um inteiro, mais 2 décimos, mais 3 centésimos, mais 4 milésimos. E aí eu vou representar o que é 2 décimos. Vou escrever o 3 centésimos na forma decimal. Vou escrever o 4 milésimos na forma decimal, né? Para entender ali, fazendo a composição e decomposição desse número. Adição de decimais, tá? Lembrando que decimais são somados ali parte por parte, né? Então eu tenho que fazer a soma dos números inteiros, eu tenho que fazer décimos, eu vou somar com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Porém, essa soma, essa adição, ela vai ser feita igual à adição de números naturais, sempre da direita para a esquerda, tá? Então, vou fazer a conta. Só que é muito importante, na hora dessa montagem, de montar o algoritmo, colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Porque aí eu vou saber que estarei fazendo a adição correta, né? Que o décimo vai ficar debaixo do décimo, então eu vou somar os dois. Que o milésimo vai ficar debaixo do milésimo, vou somar os dois. Que a parte inteira vai ficar embaixo da parte inteira, eu vou somar os dois, tá? E assim por diante. E quando não tiver uma dessas casas decimais,
eu vou completar com algarismo zero. E a subtração também funciona da mesma forma, né, que é feita a adição do exemplo anterior, certo? Tá? E isso daí que eu queria deixar para vocês, né? Numa outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais sobre números decimais, só que o tema, eu acho que o principal dessa live são números mesmo em forma de fração, que é o que a gente vê ali, a maior dificuldade, né? Muitas vezes a defasagem da aprendizagem do aluno ali, é em números em forma de fração. E é muito importante a gente fazer um bom trabalho, a gente ter paciência, porque isso vai refletir, né, em toda a vida escolar do meu aluno daqui para frente, né? Se ele não consolidou as habilidades ali de números, né, em especial em números em forma de fração, provavelmente vai ficar ali tendo dificuldade para passar para a próxima fase, para continuar avançando na aprendizagem de matemática, tá certo? Isso daí eu espero que tenha colaborado um pouquinho com vocês, tá? Vou deixar aqui as nossas redes, o endereço das nossas redes, para você que tenha uma dúvida, para você que tenha uma sugestão. Acredito que vocês serão bem recebidos, serão bem atendidos. Para você, professor, que ainda não faz parte ainda, né? Não faz parte ainda do SAEB Digital, né? Que não tem assinatura, né? Venha fazer parte da nossa equipe, tá? Esse ano, então, nós estamos focando no primeiro ano, no quarto e no oitavo ano. Mas você que é professor do quinto, pode também acompanhar-nos. Você que é professor do segundo também pode nos acompanhar. E você que é professor do nono. E você que não é professor de nenhum desses anos aí, anos sérios, né? Pode também estar juntinho com a gente, tá? Porque falo que conhecimento nunca é demais. É importante a gente compartilhar experiências, a gente fazer parte de uma equipe que anda de mãos dadas, uma equipe que entende, né, o que é o dia a dia de uma sala de aula, tá? Feliz em participar, em ter ficado aqui com vocês, tá? Super beijo e bom trabalho a todos. Tchau!